pessoal, sejam muito bem-vindos! Está começando o podcast da Lucimelo. E por aqui você sabe, o papo é pop. É sempre pop, você sabe, né? E olha só quem eu tô trazendo hoje pro nosso bate-papo. Uma mulher inovadora e inspiradora, hein? A conversa aqui nos bastidores, você não faz ideia. É a Sandra Lucena Souto, minha convidada de hoje, executiva com mais de 30 anos de trajetória. Ela é cofundadora e diretora de negócios da MovePay, referência em inovação no mercado de fintechs e especializada em tecnologia que fortalece o varejo nacional. A gente vai perguntar tudo pra ela, tá? Calma aí. Sandra também é mentora, é líder e também é investidora, transformando sonhos em estratégias e impactando vidas. Pensa numa mulher incrível, né? Já viu, né? Só pela apresentação aqui. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada, Lucy. É um prazer estar aqui, tá? Antes de mais nada, eu quero agradecer, né? Não é todo... Eu acredito que todo o tempo tem que ser... a gente tem que agradecer. É né? Porque é o que a gente tem. Né? Você vai ver que as nossas conversas eu vou dar umas paradas aí para trazer uma filosofia. Porque ótimo, adoramos. O tempo é o que a gente tem. É verdade. Né? O tempo é uma coisa muito importante, né? Nosso maior ativo. É o maior ativo, né? Então, gratidão, viu? Gostei muito do que vi no seu podcast, gostei das entrevistas, gostei do que a gente falou aqui. E já inicio aqui desejando sorte para você, né, para que esse canal cresça muito que gere muita prosperidade. Amém! Eu esqueci de colocar um negocinho aqui, mas vou deixar aqui dentro bem guardadinho para não perder. Ai, senhor, essas fichinhas, elas me judiam, viu, Sandra? Ô, Sandra, mas você tem 30 anos como executiva, mulher? Na verdade, aí você falou executiva, mas de exercício de atividade, né? Eu posso revelar a minha idade aqui, mas assim, eu trabalhei desde sempre, e até mais. A gente não fala a idade aqui. Essa é uma jornada, né? Sendo mais específica, eu trabalhei 27 anos em mercado corporativo. A gente coloca 30 anos, mas é 35. Então, eu trabalhei 27 anos como CLT. Isso é que nem eu conto só os 30, pra que falar 35? Pois é. E eu fiz uma carreira linda, que eu me orgulho muito. Sim. Né? Hoje se fala muito de CLT, né? E eu posso dizer que eu sou muito grata a esse regime, porque eu pude aproveitar a oportunidade que muitos, eu acredito que não é para todo mundo, mas eu me desenvolvi muito no mercado corporativo. Trabalhei em multinacionais que elas são líderes nos seus mercados, né? Empresas de capital aberto, e me desenvolvi. Eu posso dizer que a minha história começou... Nunca parou de estudar, né? Nunca. Aliás, na verdade, acho que se você quer se manter atualizado, você sempre tem que estar... Sim, estudei muito, Lúcia, assim, eu falo que não existe você, mesmo sendo madura, né, você ensinar alguém se você não senta para aprender. É verdade. Então, eu aprendi no modo tradicional, academia. A sua formação qual que é? Eles não me passaram a sua formação, você é formada em quê? Eu sou economista de primeira formação. Você tá brincando, né? Entrei na faculdade com 17 anos, era o sonho do meu pai, eu realizei o sonho do meu pai, porque ele era fã da Zélia Cardoso, né, dizer baixinho aqui. Ai, senhor! E eu queria muito agradar meu pai, né? E eu entrei na faculdade e o meu sonho era entrar numa grande Big Five de consultoria. O meu sonho era trabalhar na Accenture. Olha! Né? Então, eu já sonhava desde pequenininha grandes de usar empresas tailleur, né? Ser aquela mulher de sucesso. Eu fui treinada pelo meu pai para ser uma mulher mais machinho, que a gente fala, né? E aí eu fiz economia, mas eu me formei também depois eu me especializei em negócio, fiz várias pós-graduação na área de negócio, tecnologia, processo, fiz MBA em marketing, passei muito tempo. Essa foi uma curiosidade interessante, eu não imaginava que você também tinha esse pezinho no marketing. Fui diretora de marketing, né, durante um tempo, comercial, e depois de uma longa história, vou dar aqui highlights, mas eu tive uma parada, né, como todos nós temos uma parada na vida, não porque eu quis, mas... Momento às vezes pede, né? Uma parada no sentido de bati com a cabeça no muro, né? De tanto trabalhar, tive um problema seríssimo de saúde. Tá brincando? Você teve um esgotamento, assim? Tive um diagnóstico muito severo de câncer, quase que eu morri. Você tá brincando? Você passou por tudo isso, mulher? Passei por tudo isso. E eu resolvi entender por que isso aconteceu na minha vida, passei bem por isso, mas foi no período que eu era muito nova, né? Eu tinha 34 anos, e eu já era mãe, já amamentei. Uma idade quase improvável, né? Quase improvável, mas quando eu fiz o diagnóstico, eu já estava assim, quase que para morrer.
Tava bem grande. Nossa, que susto! Foi um susto, parei, fiz todo um accountability, né? E aí, o que eu fiz? Fui estudar, entender o porquê aconteceu isso. Porque na minha família não tinha ninguém com câncer, eu amamentei, eu fui mãe jovem e tive o diagnóstico. E aí, eu fui estudar nutrição, né? Depois dos 40 anos, eu entrei, nada a ver, saí do mercado corporativo, né? Depois de uma carreira espetacular. E resolvi, já com medo de repetir a dose, né? Porque eu tive o problema, me tratei trabalhando, estudando naquela vida louca. Mas aí eu resolvi dar uma parada, mudar de segmento. Falei, agora eu vou sair do mercado corporativo e vou empreender. Vou montar meu negócio. Eu sempre, né, nos últimos 5 anos, eu preciso trabalhar aqui, mas eu também vou sair do mercado corporativo, então quero investir no meu negócio. Tá. E aí, nesse momento, eu entrei em vários negócios e fui por vários caminhos, né? Tive uma fábrica de semijoia, depois aí eu montei fábrica mesmo, várias fábrica coisas. Grande, né? Entrei nesse mercado de moda, estudei, sou personal stylist formada pela Belas Artes. Aí entrei nesse segmento, eu digo que eu fiz de tudo, eu estudei tudo, sabe? Então, eu sou apaixonada por aprender. Aí depois eu montei uma empresa de RH, porque eu trabalhei muitos anos em empresa corporativa focada em produtos de recursos humanos, né? E aí montei a Fink RH, trabalhei também prestando consultoria para as empresas, né? Através da minha empresa. E num belo dia, eu acordei, né? E falei assim, cara, eu não quero mais trabalhar com sócios, né? Porque todos esses negócios eu tive sócios. Tá. E aí eu resolvi fazer um negócio onde eu conhecia não só o marketing e o comercial, mas que eu tivesse um negócio meu, que fosse o nascedouro meu. Porque nesses negócios eu sempre vendi negócio de todo mundo, Sim. mesmo como executiva. Então as pessoas me contrataram, os headhunters me buscavam pela minha habilidade comercial, de entendimento de negócio, de criar negócios dentro da empresa. Como você falou, você foi contratada pelos headhunters grandes, né? Os melhores sempre, do assim, mercado. Esse é o lado pomposo, né? É o lado chique. É o lado chique. Então, eu sempre fiz essa carreira muito legal. Os meus resultados me conduziram para essas chamadas desses Big Five, né? Empresas de headhunter mundial. E aí foi bacana, foi bacana. Eu falo que a carreira, a jornada corporativa, ela tem esse sex appeal, né? Então, eu recebi muito treinamento. Quem gosta, né? Porque tem gente que faz, mas a pessoa chega num determinado período, não aguenta mais, não curte, né? Mas você, pelo jeito, levou de boa, gostei, né? Eu adorava. Assim, Lúcia, assim, eu sonhava, adorava. Quando eu entrava, pra mim era um divertimento, assim, quando um headhunter me chamava. Eu ia, atendia. E por conta disso, você trabalhou em várias empresas multinacionais. Gigantes, né? Gigantes. Pode falar assim. algumas, assim, eu trabalhei no Grupo Accor, no Grupo Ticket, fiz carreira, a maior parte da minha carreira eu fiz lá, né? Trabalhei 17 anos. Hoje eu falo assim, quem que trabalha 17 anos? 17 anos! E ó, assim... Quem trabalhou, trabalhou. Quem não trabalhou, não trabalha mais. Porque hoje em dia é tudo tão mais rápido, né? Todo ano, naquela época ainda, mudando de cargo, sabe? Nunca fiquei mais do que 1 ano e meio numa cadeira. Inquieta. Me desafiava. Então, eu já era intraempreendedora dentro dessas organizações. Aí você pergunta, Sandra, como assim? Todo projeto novo, toda organização grande tem projetos novos. É verdade, o tempo todo, né? Eu tava lá, quem quer trabalhar, trabalhar nesse projeto novo? Eu levantava minha mão, ia lá. Então, eu acho que esse bichinho do empreendedorismo, ele nasceu desde esse momento. Que eu entrava nas empresas, né, fazia o que tinha que ser feito, depois entregava depois de pronto, e o bichinho sabe, aquela coisa nova, tipo assim, eu quero fazer uma coisa nova. Sim. Então, isso me trouxe uma envergadura muito grande. Porque, às vezes, você fala de trabalhar 17 anos numa empresa, mas se a empresa está o tempo todo em transformação, em mudança, exigindo de você que você cresça junto, não é tanto tempo. No instantinho passa. É né? isso. No instantinho passa. Isso. Porque eu trabalhei, como falei pra você, 20 anos numa empresa, o pessoal fala, nossa, 20 anos? Sim, mas era o tempo todo projetos novos, era uma coisa atrás da outra, era um produto atrás do outro, era uma experiência diferente, e a gente trabalha com comunicação, é uma coisa que muda muito rápido, né? Então, se você tá o tempo... Aliás, você tem um perfil também, né? Eu sempre tive esse perfil de também estar que nem você, assim, eu quero participar desse projeto, posso fazer? Eu também me colocava à disposição para fazer projetos novos, né? Então, passa que você nem repara, né? E aí, o que aconteceu? Quando você se coloca nesse papel, você é treinada, as corporações te treinam,
né, para fazer esse job rotation. E teve um momento que eu entrei no ápice, assim, porque eu fui um dos talentos escolhida por conta de resultado, né, para ser treinada. E como a empresa que eu trabalhava, ela era global, né, em vários países, eu fui uma das eleitas aqui no Brasil para ser ser destaque de talento. E aí a gente recebeu todo um amparato, né, de formação, de condição de advisor, de receber, né, o conteúdo mais precioso, ter acesso a informações privilegiadas e fazer parte de projetos inovadores. Então, eu sou muito grata a esse processo, né? Porque hoje... O que você se descobre como talento dentro de um processo desse é uma coisa incrível, daí você é né? desafiada, porque assim, você tem que falar idioma, né? Então, tem todo mundo, você tem que falar, na época eu tinha que falar inglês, tinha que falar francês, eu fiz um trabalho América Latina, eu tive que, sem querer, aprender na raça, aprender a falar espanhol. Então, assim, não é facinho, né? E na minha ocasião, os homens, hoje tem muita mulher no comercial, mas mesmo assim ainda, né? Sim, mas ainda na minha menos, época, né? eram homens, né? Que trabalhavam no marketing, que trabalhavam no comercial. É sempre uma equipe masculina, né? E tinha que competir com as pessoas que tinham feito. Eu não fiz faculdade de primeira linha, né? Eu fiz faculdade boa, estudei e tal, mas não era uma faculdade Harvard, Pittsburgh, né? Stanford. Então, isso me colocava numa desvantagem quando eu estava com os meus colegas, né? Que eram estrangeiros ou que tinham tido essa oportunidade. Nossa, ainda tem isso ainda, né? Então, mulher, isso eu nunca me vi como pequena nisso, sendo bem honesta, tá? Sim. Mas era um desafio que eu tinha que fazer era a uma mais. Coisinha ali a mais, né? Era uma coisa que você tinha que se empenhar mais no teu resultado, porque eu falo que as suas patentes, as minhas patentes, no caso, elas, naquela época, hoje é menos, né? Você não olha muito para a pessoa por conta das patentes. Hoje mas você até pode, mas ainda assim, né? Se tem uma pessoa, que nem você falou, que se tem uma pessoa que fez em Harvard e você que fez aqui em São Paulo, numa faculdade média, você, né? É um filtro, às vezes, né? É um filtro, às vezes, então, né? Isso que você trabalha com comunicação, você sabe. Então, na hora de você conversar, na hora de uma entrevista, então, se você tá competindo com alguém que morou fora, o teu inglês já é diferente. É super, eu fazia entrevista com dor na barriga. Eu acredito. Né? Aí você... Né, não tem o background de uma universidade internacional. Que já aí te dá uma desvantagem. Já te dá uma desvantagem. E não tem o que falar, é assim mesmo, né? Assim. Então, eu vou te dizer que até o fato de ter participado com meu pai, ter trabalhado numa empresa da família, ter sido educada por alguém que era muito hands-on. Meu pai fez 4º ano primário, né? Então, mas ele era um super empresário, assim, olha, né? Um cara que fazia as coisas acontecerem. Então, eu estava lá do lado dele. Me colocava em vantagem, né, em determinadas situações, porque eu conhecia o Brasil, sabia vender, né? Então, eu tinha esse traquejo da venda. Né? E aí, até país, trazendo uma coisa no meu país, né? O traquejo da venda nunca, né? Eu digo que se você não sabe fazer nada na vida, você precisa vender alguma coisa. Né? Então, eu comecei vendendo carro com meu pai com 13 anos de idade. E eu dirigi, né? Meu pai me ensinou a dirigir com 13 anos de idade. A gente tinha loja de automóvel e eu comecei nessa jornada. E também uma época que você, mais ou menos da minha época, assim, que era uma coisa difícil também dos pais. Meu pai me ensinou a dirigir também, aprendi com 14 anos a dirigir. Aí, ó, achei alguém que é uma idade muito... era uma irresponsabilidade, né? Eu andava mais assim. Primeiro que menina não aprendia a dirigir, não precisava. Exatamente. Né? Ou se quisesse mais pra frente, você pagava e ia lá e fazia, né? Eu via né, as mulheres, assim, às vezes aprendendo e tudo, mas meu pai falou, não, você vai aprender a dirigir. Meu pai também era, acho que era igual ao seu pai também, né? Me jogava, vai. Não, meu pai precisava que eu dirigisse. Porque seu pai precisava, né? O meu nem precisava. Precisava mexer os carros dentro da loja, precisava ir pra feira do AMB. E isso trouxe um diferencial muito grande pra mim como mulher. Bacana, né? É verdade. E aí foi tão interessante que, fazendo um link do que eu tava te falando da minha jornada com a saúde, eu sempre me cobrei muito. Por quê? Cobrança do meu pai, né? Ele sempre exigiu que eu estivesse à frente das meninas que estavam do meu lado. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu entrei até noturno para poder trabalhar durante o dia. Né? Então, eu já entrei... Eu tinha a nossa empresa, mas eu quis ir para até meu pai me empurrou. Não, você tem que trabalhar fora para você aprender outras coisas, porque aqui comigo já deu. É o pai, né? É o pai.
E aí, nesse momento que eu fiquei muito doente, porque eu sempre trabalhei muito, muito. E aí, a gente tava falando lá atrás nos bastidores sobre rede de ajuda, né? Quando você tem Sim, filho, rede de né? apoio, Rede né? de apoio. Eu pude contar com a minha mãe, só que eu nunca... Eu lembro que até os 14 anos da minha filha, eu não me orgulho disso, mas também já corrigi essa rota. Eu nunca fui levar ela até a escola, eu nunca levei ela no médico. Graças a Deus ela não precisou muito ir ao médico. Mas você tinha Mas eu a tinha mãe minha ajudava. mãe, que Olha. foi meu braço direito ali, porque o meu negócio era sempre muito trabalho. E aí, quando você se coloca nessa posição, o resultado, ele é uma consequência. É verdade, é verdade. Só que ao mesmo tempo, era assim, você se pressiona, né? A gente como mulher, e isso que me levou depois de um tempo a falar com as mulheres, né? E entender essa questão da feminilidade, porque eu me maltratei muito. Né? Então, eu não comia, eu tinha medo de engordar, então, para isso, eu fazia o quê? Não comia. E eu não respeitava muito, não bebia água, dormia muito pouco, então eu trabalhava muito. Então, todo esse cenário de adversidades, eu construí meu sonho, mas ele teve um preço bem grande. É verdade. Eu construí independência financeira, atraí as melhores networkings, né? Então, isso foi muito bom para mim. Por outro lado, eu esqueci de mim. Né? Eu olhava muito para isso, não recebi esse aprendizado, nem em universidade, nem em ambientes, né, que me conduziam a isso. Naquela época, você tinha que ser dressed to kill, então eu estava sempre uniformizada, né, para poder atender. Tem o seu lado bom, mas assim, hoje já não combina mais. Porque... hoje já, a pessoa fala assim, porque não sei o que lá de terninho. Eu falei, não fala mal dos terninhos, que eu gosto tanto de terninho, tá? Não, por favor, que proibido falar mal de terninho. Mas foi a minha jornada, foi aquilo que Deus fez para mim, Sim. E aí eu fiquei doente, e nesse momento eu repensei minha vida, né, porque eu não tinha o que fazer, hoje eu valorizo essas duas coisas que eu te falei, né, tempo, porque tempo é o que a gente tem para passar nessa terra, você tem que valorizar, e saúde. São dois ativos sem saúde, extremamente importantes. Se você sabe gerir, falando agora até de gestão, né? Se você sabe gerir bem esses recursos, o resto, ele vem como valor agregado, né? Fama, poder, dinheiro, independência financeira, novos negócios. Eu falo com certeza. Tá aí. Eu nem só acho, sabe, Lúcia? É vivência. É vivência. Se você sabe administrar seu tempo, se você sabe conduzir a sua saúde, não tem pra ninguém. Primeiro que você vai viver muito tempo. Até um tempo atrás... E ter uma boa qualidade de vida para fazer os seus projetos. Né? Até um tempo atrás, a expectativa de vida era, no máximo, 70 anos. Hoje, você já vê pessoas com 70 anos... Nativa. Assim, muito bem. E com uma probabilidade de chegar aos 100... tranquilo. Fácil. Porque muita gente chegava aos 70, mas pelo menos os 15 anos ali dos 55, 60 anos, vivia mal. Então, era aquela pessoa que... Por isso que muita gente não gosta de velho, de idoso. Por quê? O idoso sempre foi tido como uma pessoa que dava custo e dava trabalho. Sim, né? Sim. Hoje, você percebe que a nossa geração aqui, eu, você e todo mundo que está acompanhando aqui, se cuidar do tempo, vai construir riqueza, vai prosperar. E se cuidar da saúde, não vai dar trabalho para ninguém. E eu vou te falar, a gente vai contemplar uma nova geração bem posicionada, porque o que está faltando hoje, que a gente fala muito mal aí da geração Z, é porque elas não receberam instrução. Exatamente. Mas se receber, a gente estava falando de filhos aí, como faz falta, né, você não ter uma boa mentalidade, uma boa, como você falou, uma boa instrução. E até falava esses dias com um empresário aqui sobre mentores, né, acho que eu falei que foi com o Edson Cudo, ele falou assim, na minha época não tinha mentor. Ninguém tinha mentor, cada um por mas si. eu tive a possibilidade de ter um mentor, né, porque ele trabalhava com lutas e tal, e aí teve um desses mestres lá que foi como um mentor para ele, que ele falou que fez muita diferença. Eu falei, é verdade, a gente não tinha esse... Mentor, advisor. No máximo, a gente tinha um pai que nem o seu pai, que te empurrava para as coisas. Meu pai, vai lá e faz, aí te colocava numa posição de desafio e você se desafiava, né, que também não era uma coisa comum também, todos os pais fazerem isso, não, né? Porque às vezes ele fazia para te empurrar, porque você tinha que ir pra vida. Mas assim, hoje os pais fazem até o contrário, né? Hoje os pais, ao invés de empurrar, retém. E aí tira você do casulo, cuida demais, né? cuida até demais. Mantém até demais, né?
Mas aí, até completando essa questão da formação, eu fui fazer nutrição, foi incrível a minha vida, eu me tornei outra pessoa. Aí a gente vai ter que entrar num papo de loucura, né? Porque eu fui fazer nutrição, estudei de manhã, eu tinha feito faculdade inicialmente sempre à noite, fui estudar de manhã, trabalhando também, já tocando meus negócios, e me especializei em saúde da mulher, né? E eu fui entender que toda doença, ela é só um sintoma. Você tem que ir para a causa, e a causa tá aqui na cabeça, tá nos seus modus operantes. Por isso que eu valorizo muito a saúde, né? Você pode ver que toda doença, você sentiu, hoje eu sou assim, eu senti uma dor de cabeça, eu já quero entender o que não tá harmonizado, né? Porque se eu ficar fazendo aquilo de forma crônica, eu vou... Vai provocar alguma coisa ruim, né? E a depender de qual é o seu propósito na vida, a doença vai se manifestar para que você possa abrir sua boca para o mundo. Sabe? Eu aprendi isso. Olha, e foi muito interessante, porque eu tive um câncer na mama direita, fiz mastectomia, eu tive muito problema de construir, tive que fazer reconstrução e tal. E você sabe que eu me subestimei, né? Sabia? Eu lembro que quando eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque a história é longa, mas eu subestimei essa dor. Eu não tratei essa dor. Eu lembro que quando eu tive o diagnóstico de câncer, eu valorizava tanto o meu trabalho, que eu cheguei para o médico e eu só fui fazer esse diagnóstico porque eu fui obrigada a fazer pela empresa, porque eu, como C-level da corporação, eu era obrigada a fazer check-up anual. Né? Aí eu fui, mas que saco eu ter que fazer esse check-up, né? Aí eu fui. E foi tão engraçado, porque se eu não fizesse no tempo, eu não ia ter o orçamento para fazer o ano que vem, sabe? A empresa multinacional tem disso. Você não usou o orçamento desse ano, você não consegue repor o orçamento para o ano que vem. Quase que obrigada, né? Fui obrigada. E eu menosprezava isso, não sabia também, nunca ninguém tinha me ensinado, não sei, alguém te ensinou como é que você cuida da sua saúde? Eu sempre fui interessado, assim, sempre fui interessado, assim, em coisa de alimentação. Mas desde sempre, desde lá de trás? Mas eu tive um impulsionamento aí, você falou bem, agora me lembrei. Minha mãe, ela depois que teve 2 gravidezes, ela ficou muito gordinha, e aí ela não se reconhecia, não se gostava naquilo, e ela procurou uma ajuda, né? Procurou uma pessoa, uma nutricionista, a mulher falou assim, olha, você quer emagrecer ou você quer aprender a se alimentar? Ela falou, quero aprender a me alimentar, acho que né? Porque senão eu vou emagrecer e engordo de novo. Aí ela falou, então a gente vai fazer um tratamento. E ela fez um acompanhamento com a minha mãe, e isso era pelo SUS na época, hein? Eu nem sei como é que ela conseguiu essa mulher. E ela fez o tratamento, foi 1 ano para perder 20 quilos, e ela aprendeu a se alimentar. Com isso, ela trouxe uma consciência de alimentação para dentro de casa. Então ela falava, não come isso aqui que não é legal. Não vou fazer doce esse final de semana, porque a gente já fez semana passada. Ela adquiriu um lifestyle. Isso. Que é a conduta. Cara, e isso contagiou. Eu e minha irmã, nós aprendemos desde muito cedo, a gente era criança, e a gente aprendeu ali se alimentar, e isso pode, isso não pode, isso só final de semana, sabe? Refrigerante só final de semana. Então tinha umas regrinhas assim. E aí a gente foi fazendo isso, que eu mantenho até hoje. A dor dela trouxe uma consciência. Uma consciência. Né? A minha dor me trouxe uma consciência. Então tinha que parar, e a vida fala com você desse jeito. Se você escuta os sinais o tempo todo, né? Eu falo assim, olha, você não prosperou, você não tem sucesso, você não conseguiu chegar onde você quer, é porque primeiro que você não conseguiu fazer uma leitura da vida, né? Porque todo mundo, todo mundo que tá aqui, veio nesse mundo pra fazer o seu papel, né? Eu carrego uma mensagem, você carrega outra. É verdade. E o mundo dos negócios, pra mim, é sobre isso. Então, quando você fala assim, eu sou apaixonada por novos negócios. Você viu que eu conversei aqui com você? No começo eu falei, olha, eu vou te orientar nesse negócio aqui, te dar a dica, porque eu tenho o desejo, assim, é genuíno, de ver você prosperar. Que legal, né? E aí eu comecei a empreender nas empresas, fui atrás de conhecimento e depois entrou o contexto da MovePay, né? Me tornei nutricionista, fiz várias coisas nesse sentido. Eu achei engraçado que da tecnologia para nutrição foi outra... Não, assim, foi tudo, né? Porque na minha carreira eu falo, você tem que... E depois que você chega nessa fase que eu tô, esse famoso repertório que a gente tem que construir, ele tem que trazer um storytelling com muita abrangência. Porque senão você não monta o quebra-cabeça da sua vida. Exatamente. Você, fala, você tem que esse monte de coisa. Cadê o seu quebra-cabeça? Né? Porque hoje eu tô numa fase que olha assim, Lucy, deixa eu olhar aqui o meu quebra-cabeça. Aí eu falo assim, já não tá um monte de peça para eu montar. Eu falo que a mulher madura, ela tem que olhar a sua vida desse jeito. Você coloca aqui o quebra-cabeça e você fala, tá faltando uma peça aqui. Põe na mesa o que tem, né? Tem que pôr uma peça aqui. Porque se você tiver que juntar tudo, tá errado.
Sabe? Tá errado. Sim. Pensa no monte de peça aqui. Não, Aí não. você tá numa fase madura. Porque o que você tá fazendo hoje? Pode ver. Você está achando uma peça para que o seu quadro da Lucy, da mulher mais que perfeita, seja executado. Uhum. Quando você faz isso, aí você fecha o teu portal para esse mundo e vai para o outro. E no mundo dos negócios é assim, você pode ver, você está falando, começando o seu negócio, né? Vou pegar aqui o podcast, tá? Posso falar dele, né? Pode falar. Então, você está montando o seu podcast. Você vai ver que ele vai chegar num período de maturidade e vai atrair, desde que ele vai, né? Tem uma hora que você vai falar, essa peça. Aí você vai pescar. Isso, né? Eu tô, acho que quase nesse momento, né? Você tá nesse Depois momento. de um ano fazendo né? Você tá nesse com a mão momento. na massa, né? Aí Eu já fala vi. assim, opa, peraí, agora temos. Aqui temos. Essa peça, Deixa você eu trouxe, ver. você vê, aqui. Por quê? falta Porque essa o quadro você já deu. Que legal. É muito legal pensar verdade. assim. E assim, quem tá buscando, eu falo, né, sempre, pra quem tá buscando tal sucesso, se você é uma mulher madura, né, uma mulher... O que é uma mulher madura, né? Uma mulher que já passou aí... Sim. Hoje a meia-idade já é 50, porque se a gente pode viver 100, 120, né? Então, 50, tá. né? 40 já não é mais meia-idade. Então, se você tem 40 anos, pode acreditar. Tá tudo você bem, amiga. já tá tudo bem, né? Então, o que acontece? Você vai olhar a sua vida, isso é uma receitinha mesmo, e ver o que tá faltando. Se você não tiver um repertório abrangente, sabe, onde você domina determinadas coisas, não tem medo, você vai ficar velha. Eu falo que eu sou uma jovem com mais tempo. Né? Porque sou uma jovem com mais tempo. Porque quem tem, a gente viveu, né? Você, a gente já viveu aquela era industrial, passamos para a era da informação, estamos na era do conhecimento e agora a gente vai viver uma outra fase, né, que uma inteligência artificial, onde a gente vai ser colocado à prova o nosso próximo estágio, porque a inteligência artificial vai usar de conhecimento, vai usar de informação e nós vamos para a era da sabedoria. Olha que interessante. Né? Então, passamos disso à era da sabedoria. O que é essa era da sabedoria? Né? Eu vou me interessar muito mais pela sua vida e você pela minha. Porque se eu não tiver essa conversa, e o podcast ajuda isso, né? Nossa, se eu não tiver essa conversa onde eu me interesso por você e você se interessa por mim, e por isso que a gente está aqui, a gente não vai fazer sentido. É verdade. Né? Porque pra que tanto conhecimento? Pra que tanto conhecimento? Né? Então, e sem contar que a gente está falando aqui de pessoas com muito conhecimento, mas que lá fora tem muita gente que ainda tá fazendo a sua história, tá construindo as suas pecinhas ainda, né? E aí, todos os sinais eles vão vir com problema de doença, né? Vai vir com problema, dificuldade financeira, vai vir com dificuldade de relacionamento. E você pode ver que nos negócios não tem problema de negócio, tem problema de relacionamento. Não tem problema com as pessoas, tem problema de relacionamento. Não tem problema de você criar um novo negócio, tem problema de você saber quem vai te ajudar, porque tem a ver com relacionamento. Aí você pode pensar, você faz podcast sozinha? A não ser que eu seja uma IA aqui, né? Não, mas assim, então, no final do jogo, eu falo assim, né? Quando você vai fazer teu accountability sobre vida, e hoje você tem que juntar tudo. Hoje eu não separo vida pessoal de negócio. Eu não consigo separar minha história, mas também eu não consigo levar a minha história para o futuro. Né? Isso é uma jornada, né? Porque trazendo até um novo gatilho aqui. Quem eu fui, eu falo muito disso, né? Não me busque no meu passado, porque quem eu fui não me representa mais. Então, essa mulher muito doido, né? que passou por essa jornada, que sonhou muitos sonhos e realizou também, hoje tem uma nova perspectiva. Então, eu falo que por acaso, eu estou aqui no meu presente, mas eu já estou vivendo o meu futuro, né? Muita calma nessa hora, porque nós temos um intervalinho aqui, eu vou digerir tudo isso. Deu banho. Já nós voltamos com mais. Sandra Souto. Até daqui a pouco. Bom, você está acompanhando aqui o nosso bate-papo. Eu estou conversando aqui com a Sandra Souto, ela que é cofundadora, né, cofundadora da MoviePay. Da MoviePay, temos que falar da MoviePay agora, mas MoviePay. Antes a gente estava no intervalo conversando sobre essas mudanças. Ô Sandra, você consegue perceber quando você... Tem alguma coisa assim, algum momento que você consegue perceber que você fala, cara, mudei. Você tem esse estado? Eu tenho isso, por isso que eu te perguntei. Você tem a mudada isso? de nível. Eu falo que é quando você fura a bolha. Você fura a bolha, né? Eu furei a bolha, parece que não, né? Mas assim, você fura a bolha, são decanários que você tem que... Por isso que a mulher da meia-idade,
ela querendo ou não, dependendo da jornada dela, ela fura a bolha. Porque ela muda tudo. Ela muda, daí entra na parte de biologia, entra na mentalidade e entra no que ela tem como premissa. Porque você faz uma conta, literalmente. Você fala, poxa, o que eu fiz da minha vida até aqui? Né? E eu sinto que agora, nessa fase que eu tô, eu furo a bolha mais rápido. Você acelera. Que é aquela mudança que ou vem com a dor ou vem com uma consciência. É o que você estava falando aqui. Puxa, a gente tomou consciência de que para onde a gente vai, você age mais, porque você tem mais repertório. Isso, né? E vai mais rápido Vai também. mais rápido. É. Então, essa coisa que eu falei, não me busque no meu passado, porque eu estou aqui agora e eu já sei aonde eu tenho que ir, né? É a coisa do propósito de vida. E falando aqui, até trazendo essa coisa da MovePay, a MovePay hoje é uma empresa, é uma fintech, né? Quem fundou ela foi eu e meu marido, né? Nós somos cofundadores. Nunca imaginei trabalhar com meu marido. Então, né? Eu também tenho um dobradinho Pois aqui, trabalho com meu marido também. E a gente sempre trabalhou separado no mercado. Sim. Ele também foi executivo durante muito tempo. E quando a gente resolveu fazer esse negócio, que foi antes da pandemia, né? Em 2018 a gente criou o projeto, em 2019 a gente consolidou. Já tem bastante tempo. Em 2020 a coisa aconteceu. E aí tudo mudou. Essa foi uma furada de bolha. Tá. Porque eu nunca imaginei ter um negócio onde eu fosse fazer tudo que eu nunca fiz, né? Porque é trabalhar com tecnologia, mercado financeiro e ainda por cima trabalhar no varejo popular. Então tem um desafio. Então a gente juntou todo esse esquema, né? Trabalhando tecnologia como fator de meio, né? Como ponte. No passado era até fim, né? A gente buscava tecnologia em tudo e hoje facilitou muito. Para orientar o varejo popular. Então, a gente trabalha com grandes varejistas, né? Esse varejo de rua que a gente chama, que tem grandes redes. Lojas, redes, né? De mercado popular, que atende mais de 70% da população nacional. Né? Uau, é tudo isso? E a gente atua no mercado financeiro, disponibilizando crédito. Então, tem vários desafios. Tem o desafio tecnológico, o financeiro da indústria, que é uma indústria madura, mas que a gente tem que fazer nos modos operantes de hoje, né? E associado ao varejo, que precisa ter uma premissa muito grande aí de crescimento. Tá. O que exatamente faz a MovePay? Só para eu entender. Disponibiliza crédito. Eu vou dizer que, por exemplo, nós disponibilizamos crédito para o consumidor final que compra numa determinada rede. Tipo... Como se fosse, eu vou citar aqui, né? Você vai pagar em 10 parcelas, Também, isso é a condição de pagamento, mas eu dou crédito, vamos imaginar que eu tenho uma rede, né, com 100 lojas, e que você é um consumidor e você vem comprar dentro da minha rede. Eu vou ofertar para você calçado, roupa, cama, mesa e banho, né, farmácia, enfim, o que for. E você não tem crédito para pagar. Né, ou não disponibiliza de um cartão de crédito que você usa para outros fins. Então, eu ofereço crédito para você comprar na minha loja, né? Sim, Só que eu faço isso, esse lojista... Essas lojas de departamento, por exemplo, eles oferecem um cartão, falam assim, você quer ter o cartão da loja? E aí tem X para você gastar naquela loja. É o que a gente chama de private label. Então, esse que é o private label? Esse é que é o private o label. nome é tão complicado, private né? Mas label, a operação é corriqueira, do dia a dia, né? Porque já é antigo, mas hoje a gente faz isso de forma diferente, né? Então, a gente faz de forma digital, você não tem cartão, né? Você usa o celular. Isso já tem algum tempo, a gente, desde quando era pequenininho. Ficou muito mais fácil, né? Ficou mais simples, né? Não tem tantos players fazendo isso. A MovePay, ela é um player bem inovador, a gente se orgulha de ter uma empresa assim, né? Agora vamos, né? Vamos falar assim, colocar os pingos dos até para entender, mas é né? isso mesmo, porque a gente entrou nesse mercado levando o diferencial. Então, nós hoje somos em 4 sócios, né? Cada um tem seus cabelos brancos, né? De ação, de atividade nesse mercado. Mas a gente criou um negócio muito diferente, sabe? Que envolve toda a minha experiência de marketing, de relacionamento com o cliente, expertise de crédito, expertise e know-how com o varejo. Então, a gente está bem posicionado nesse mercado e fazendo o quê? Trazendo um mecanismo competitivo para os varejistas, para que eles possam atuar frente a esses grandes chineses que estão vindo aí. Né? Que loucura isso! Que é uma loucura, né? Você imagina, você compra hoje direto da China, chega na sua casa depois de 15 dias, o que você quiser. Não, e já nem chega mais de 15, já está chegando... Bem rápido. Na mesma semana, em 2, 3 dias, né? É muito louco, né? E eles são... E no fim das contas, eles são nossos concorrentes, se a gente for olhar do ponto de vista... Acaba sendo, né? Acaba sendo, do ponto de vista de empresarial. Sim. Né? E se a gente não tomar cuidado, a China tá aí com tudo. Você consegue trazer desde bijuteria, qualquer produto. Só tá começando. Eu participei de uma imersão, tem acho que uns 3 meses,
que foi uma equipe de empresários que foi para a China. É um instituto que promove isso, inclusive ele virá aqui nesse podcast. Ele foi para a China e ele trouxe fez um estudo sobre o que eles estão fazendo e o que estão trazendo para cá. E eles fizeram uma imersão com empresários para explicar como que serão os próximos anos. Não, é surreal, assim. E eu tenho acompanhado esse mercado, né? E falando aqui, introduzindo todo esse cenário, né? O meu papel como mulher, inclusive no mercado altamente masculino, eu falei, eu não queria ter voltado para esse ambiente, mas eu tô lidando com isso, né? Hoje eu modelo algumas mulheres que estão nesse segmento fazendo um grande sucesso, né? A gente tem a CEO do Nubank, que para mim é uma referência de mercado, né? Porque ela também nasceu como fintech e tem feito um trabalho brilhante. A fintech, só para o pessoal que de repente não conhece, porque é um termo bem técnico, né? O que é uma fintech, A fintech nada mais é simples como isso, tá? É a junção do mercado financeiro com tecnologia. No passado, quem dominava o mercado financeiro eram os bancos. Os bancos, né? Isso. E depois de uma regulamentação um pouco mais ampla, foi possível as empresas operar nesse mercado onde os bancos não chegavam. Então, por exemplo, no varejo, é muito difícil um grande banco chegar com a proposta de valor da MovePay. Entendi. Muito complexo, não tem capilaridade, né? E se tem, não tem vocação. E se tem, não tem quem faça. E se tem, não consegue compreender. Coisa, né? Então, quando a gente entrou no mercado, a gente estava bem consciente de que a gente tinha que fazer uma diferença muito grande. Não só porque o mercado financeiro, ele gira, ele é muito atraente, né? Porque são as maiores margens. Sandra, puxa só o seu microfone mais pra cá. Ele tem uma grande margem e ajuda muito na economia como um todo. Então, a fintech, além dela ter um desafio muito grande de bancarizar os segmentos que ela atua, ela também tem como alavanca da economia. Então, eu nem sei por que demorou tanto, né, de acontecer esse movimento. E foi graças à tecnologia. Então, foi um susto quando surgiu o primeiro banco digital, né? Porque pra gente foi uma coisa assim, você fala... Então, você fala de banco digital, que começaram geralmente como fintech, mas hoje você tem fintechs que nem têm a proposta de banco, né? Tá envolvida muito com meio de pagamento, com assuntos de cartão de crédito. Sim, porque todo mundo pensa... Da MovePay aqui. Nós estamos no meio de pagamento, nós trabalhamos com crédito, mas a gente, né, nós somos uma fintech de meio de pagamento. Entendi. O que é o meio de pagamento? É o que a gente fala, que nós unimos o desejo com a oferta. Tá. Então, eu sempre vou aproximar um vendedor de um comprador. Né? Quem é meu vendedor? O lojista. Quem é meu comprador? O usuário. E aí eu tenho que gerar uma experiência perfeita, porque tudo isso a gente faz na palma da mão. Então eu aproveitei esse cenário, porque o que você faz? O que você faz hoje na sua vida que você não pega o celular? Nada, né? Nada, tudo, até o né? podcast. Podcast você tem que fazer. E o que foi engraçado que eu tava fazendo uma outra entrevista aqui, aí o pessoal levou, eu falei, leva o celular pra lá. Aí levou o celular e ele falou, não, porque não sei o que lá, olha aí no celular. Aí eu pus a mão aqui, porque eu sempre deixo aqui. Eu falei, agora não dá pra olhar no celular, mas a gente fica se sentindo assim meio... Nua, né? E então a gente fez isso e a gente tá evoluindo muito, não tem como não sonhar com uma grande empresa. Eu e meu marido, a gente já fala que a empresa não é mais, a gente não tem preocupação com sucessão nem nada, nós vamos profissionalizar e fazer ela para postergar. Né? Então, não tem mais isso, não é nossa mais, sabe? É da economia nacional. Então, tamanha a influência que ela tem no nosso mercado, tanto no varejo, como no financeiro, como na vida das pessoas. Por quê? Porque o que você faz hoje sem crédito? Porque essas outras que tem, essas outras fintechs ou outros modelos de negócio parecidos, são brasileiros ou não? Não, tem muitas brasileiras, né? Sempre trabalha com fundo de investimento, né? A gente tem braços alternativos disso, já temos fundo de investimento próprio, trabalhamos com FDIC, mas tem de todo tipo, mas sempre atrelado à tecnologia e sempre levando o mercado financeiro popularizando, né? Democratizando o crédito. No nosso caso, a gente democratiza o crédito. Tem outras aí trabalhando, tem vários segmentos. Mas a ideia estão com destaque grande, assim, né? A gente tem muito trabalho ainda, mas no mercado de varejo, hoje a gente está se posicionando como o melhor amigo do varejo. Por quê? Porque eu mostro para ele como ele atrair o cliente, entrar na loja dele e fazer com que ele compre mais, que ele seja, né, que tenha condição de pagar, que é o que você estava falando, né? De parcelar.
que muita gente não tem essa condição. Você pode ter o que você quiser hoje em dia. Né? Sim. Não tem limite, né? E você sabe que o Brasil é uma referência uma disso. MovePay na frente. Exatamente. E vamos fazer, né? E isso é muito legal porque no Brasil, diferente, por exemplo, eu vou falar do gigantismo aí dos Estados Unidos, você não tem essa condição de parcelamento, né? Os Estados Unidos, ele tem que olhar para o Brasil quando ele fala de parcelamento, né? Olha, menina. Mesmo em cartão de crédito. Mas né? nós aprendemos a fazer isso porque a falta de grana tivemos que nos virar. E a ideia é essa, é levar uma condição para que você possa atrair o consumidor e ele realizar o sonho dele, né? Que às vezes o sonho de quem é um consumidor é comprar uma belíssima roupa, um belíssimo calçado para ir na festa formatura do filho. E não tem 400, 500 reais para poder comprar no cash. Exatamente, é isso aí. Né? Então, esse sonho hoje no Brasil, né, num país que tem 60 milhões de negativados, tem muita gente que não é bancarizada, não sei se você sabe, mas tem gente que não tem conta bancária. Até hoje tem, e não é um percentual pequeno. Né? Então, você levar isso para essa população... O digital facilitou muito aí para muita gente, né? Muito. Que não tinha condição, digital, tecnologia, acesso ao crédito. Hoje o crédito não é tão rígido, né? Se a gente fosse, por exemplo, no passado, para você entrar numa rede de Casas Bahia, você tinha que dar o seu... Tinha que fazer o carnezinho lá, né? Tinha que dar o seu comprovante de residência, tinha que esperar para analisar. Isso! Hoje você entra numa loja, se a MovePay for um parceiro dessa loja, em 2 minutos você tem acesso de... Meia hora não, 2 minutos. Vai, né? 2 minutos, 2 minutos você tem seu crédito aprovado para você usar ali naquelas compras que você já está no caixa. Quais são os critérios para aprovar um crédito, por exemplo? Então, hoje a gente tem... No digital, né? Que eu fico curiosa. Hoje você usa, né? Primeiro que tem várias ferramentas, né? Hoje você já tem uma condição de Open Financial que olha todos os seus dados, né? Hoje a gente tem tecnologia... Lá a análise rápida, né? Que você faz direto no app, né? Você fez no app, o motor, a gente fala que a gente, né, é o motor de crédito, para quem não conhece a linguagem, a gente tem um motor de crédito que vai buscar informação através de um CPF e devolve ela em segundos. E aí eu digo se você está apto a ter crédito ou não. É simples assim. Então, esse é o modelo que a gente chama de fintech. Mesmo tendo o nome comprometido, assim, baixo score, coisa do gênero? Então, isso é o segredo de Estado, né? Cada um faz do seu jeito, mas, por exemplo, não necessariamente porque você tem um nome negativado, você não tem acesso a crédito. Entendi. Né? Entendi. Não é, isso não é um fator não é um fator. Ele é um dos, mas não é excludente. Entendi. Então, você não necessariamente... Você analisa tudo, né? Você analisa tudo, falou, porque... peraí, mas... Eu posso, não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Você esqueceu de pagar uma conta de luz, você vai, né? Não invalida você né? Hoje de baixar você não... o score, né? De porque agora o score, é uma chatice, né? E você não tem acesso a crédito, né? Foi um esquecimento. Hoje menos, porque você tem os DDA, tudo que você coloca já põe... facilita mais. Automático. Mas é isso. Mas ainda assim, né? você pode se atrapalhar, né? Esse é o mercado. Então, toda essa trajetória aí, a Sandra é isso, né? Então, você imagina, olhar para trás, toda a nossa história, daí você resume tudo nisso, traz o teu know-how e aplica fazendo um serviço para o mundo, né? Hoje eu olho assim, eu tenho orgulho de falar isso, sabe, Lúcia? Porque é uma trajetória de sucesso no sentido, mas teve muito desafio superado. Com certeza. E o que eu falo para essa nova geração... que às vezes quer fazer tudo ontem, né? Quer fazer tudo no agora, não quer passar pelos aprendizados, que você tem que persistir, tem que aprender, tem que colocar à prova o seu conhecimento. Fazem a diferença. Quantos anos você tem já de MovePay? Já são... Vai pro 7º ano agora, né? 7º ano. Ô, Sandra, qual foi o maior impacto, assim, que você viu na prática, assim, que você falou... Não, porque você passou muitos desafios, né? Não se põe um negócio no mercado... não cresce sem você ser desafiado e muito, Em 7 né? anos, pra você não ser desafiado, né? Qual foi o maior desafio que você falou assim, nossa, será que vamos continuar? Que você deve ter sentado muitas vezes com seu marido e falar, e aí, continuamos ou, né? Ou teve momentos assim? Teve, né? Na pandemia foi uma delas, porque a gente tava num fôlego total. Não, as pessoas compravam, mas era outro momento, a gente foi desafiado primeiro pelo modelo. Nós criamos um modelo, nós fomos pro Vale do Silício para validar o nosso modelo. A gente foi lá validar, a gente falou, cara, a gente tem uma solução melhor do que o que os caras estão fazendo aqui, vai dar certo, o Brasil é referência nesse modelo e tá tudo certo. Validamos, passamos lá 15 dias só indo nos grandes players, nos grandes unicórnios, falamos com fundo de investimento, já estamos certíssimos, vamos. Aí chega uma pandemia, onde a gente trabalha para o varejo, portas fechadas, né? Credibilidade, o nosso negócio é funding, a gente precisa, né, é money intensive, então a gente precisa de dinheiro.
todos os investidores fechados. E aí a gente teve que tomar aquela decisão maravilhosa, né? Vai com o que tem. E o que tem? Ai, sim. Vai com o seu recurso próprio, vai com a sua mão no que você tem, vai com o que você forjou. Então, todas aquelas crenças... Na experiência que você tem de mercado, né? Vai na sua experiência, vai desse jeito, porque não tem horas que você não tem como voltar. Né? Tem, assim, você já tá no meio. Embalo. Já tá no embalo. Se você tentar voltar aqui, você vai dar ruim, porque isso aqui vai cair nas mãos de alguém, sabe? Então não dá pra você voltar, você tem que ir, você tá no meio da viagem. Então, esse período, assim como aconteceu comigo em outros momentos, foi no câncer, foi em vários momentos, fez a gente parar pra pensar, tipo assim, cara, a gente não tem como voltar. Eu vou voltar pra onde? Nossa. Nem tinha, voltar pra onde? Com tudo fechado. Então, a gente inovou a empresa, a gente imaginava que a gente ia ter um call center cheio de gente, e aí a gente colocou tecnologia, a gente imaginou que teria plástico emitido, a gente trabalhou sem plástico, aí a inovação veio, sabe? Foi muito legal, Deus entrou assim de forma poderosa, iluminando mesmo, de verdade, porque nesse momento a única coisa que eu podia me pegar era fazer oração. Não tinha muito o que fazer. Você lembra disso? É verdade. Né? Nossa, não tem... menina, eu montei um estúdio dentro de casa. Eu tinha um estúdio dentro de casa. Então, e foi um momento que foi muito bom para muita gente. Fui convidada para receber um estúdio dentro de casa. Chegou um caminhão com produto, meu banheiro principal virou um depósito e eu fazia lives dentro da minha casa. Durante quase 2 anos. Né? E quem acertou nisso e não viu isso como um problema... prosperou em tudo. Dali você fala, pô, fez peraí, se eu posso um monte de fazer coisa. isso, eu posso Aí que fazer... nasceu os conceitos de home office, as tecnologias, muita coisa estava represada. Eu falo que a pandemia veio... É a parada. Né? É a Só parada. que foi uma parada para a humanidade, né? Exatamente. Essa é a reflexão, foi a parada. Teve que parar. Para tudo, né? Tinha um monte de coisa represada. Temos que rever coisas aqui. Vamos para dentro de casa e revejam tudo. Que loucura, hein, Sandra? Pensando assim, né? E aí que muitas crenças, elas foram desconstruídas na minha cabeça, sabe? Assim, porque a gente era muito apegado. Você vem de um mercado, né? Sim, apegado ao que multinacional, formou. né? Multinacional, assim, isso tem que ter aqui. tudo bonitinho na mão, tem que ter imóveis. Todo material. O tempo todo, tem que material, um monte de material. Nesse momento, você percebe que o que você fez foi maravilhoso. Sim, porque se graças não fosse, àquilo né, ali, você... a coisa foi pra frente. Mas essa foi o grande impacto. Né? E depois, no pós-pandemia, e eu falo nos dias de hoje, o grande impacto, eu vou até falar do de hoje, né? Porque é você encontrar as pessoas, sabe? Assim, você ter acesso às pessoas que querem viajar com você. Porque qualquer coisa que você vai fazer, você precisa delas. Lembra? Eu falei aqui, ó, sobre pessoas, sobre relacionamento. Então, qualquer coisa. Eu não consigo ver nada nesse mundo que você não faça por elas, com elas e apesar delas. Sabe? Então, hoje, qual é o desafio que a gente tem? Por mais automatizado que nós somos, por mais inteligência artificial que a gente precisa de tomadores de decisão. A gente precisa de pessoas que estejam aconselhando outras, que queiram, né, prosperar, crescer, inspirando, fazendo sociedade, ajudando. Como investidor, por exemplo, você também é uma investidora hoje. Não, investidora de... intelecto, investidora financeira e investidora de apoio, não é? Quando a gente fala que investimento, a gente pensa só no money. Dinheiro, né? Não é. Existe um conceito dentro do mundo de negócios, eu acho que você conhece também, que a gente fala que o maior investimento que a gente busca e que tem que buscar é o smart money, que é o quê? Nos negócios é o dinheiro atrelado à competência que o sócio ou aquele executivo traz, e na nossa vida pessoal, que é isso aqui. Eu não consigo fazer essa conversa se você não se interessar, não jogar as perguntas, não fazer. Isso é uma forma de smart money, né, que é conteúdo intelectual. Então, teu conteúdo intelectual, a gente se conheceu hoje, tá forjando o que eu vou falar para você, e o que eu tô falando para você tá forjando o que você... Então, esse tipo de investimento, se você não tem, você não consegue evoluir. Você pode pôr o dinheiro que você quiser. Né? Você pode fazer o que você quiser. Se você não tiver conteúdo intelectual, conteúdo energético, conteúdo intelectual, conhecimento, jornada de vida, conteúdo energético, saúde, vitalidade e, obviamente, dinheiro, que é uma energia que qualquer um tem acesso, porque o dinheiro não some, ele muda de mão. Né? Se o dinheiro não está na sua mão, ele está na mão de alguém. É por isso que eu amo o negócio da venda, porque o meu desafio é entregar para você o que você precisa e você, em compensação, entregar a energia que você tem, que é a monetização do que vale o meu valor, o meu serviço. Sim. Então, isso é riquíssimo. Quando a gente entende essa parada, né?
tudo fica mais fácil, que eu falo que é o Nirvana, né? O projeto Nirvana. Você tem paz, você tem vontade de viver, você tem vontade de satisfazer, servir, né? Eu falo servir as pessoas, né? E estar à disposição do mundo. Eu acho que eu tô nesse tempo. Que delícia! Meu Deus! Como que... e que cabeça boa, né? E eu acho que é isso mesmo. E hoje você mentora mulheres também, né? Então, essa é a conta. Deixa eu contar essa história, né? Porque assim, eu fui treinada pelo meu pai inicialmente, depois muitas pessoas apareceram na minha vida. Eu queria até citar o nome deles aqui, né? Eu tenho um orgulho de ter passado pela minha vida o Oswaldo Melantônio. Eu tenho orgulho de ter passado pela minha vida o Patrick Morin, né? Um cara incrível. Foi ex-presidente. De onde era ele? Do JP Morgan. Ele foi 15 anos presidente do JP, Nova York e Brasil. Tenho um orgulho enorme, né, de uma pessoa que passou pela minha vida. Talvez ele nem saiba da importância que ele teve na minha vida, mas foi o Klaus Vieira, que é um cara assim incrível, que fez muito, me ensinou muito a fazer jogos de aposta, sabe, assim, de grande envergadura, um cara que entrava pra fazer o tudo ou nada, sabe? Então, existe essas pessoas. Numa negociação, você diz? Não, de negócio mesmo, um cara que entra mesmo pra fazer turnaround, né? Essas pessoas que pegam empresas falidas e fazem elas crescerem, trocam toda a executiva, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas assim, que trouxeram pessoas do meu lado, você vê, é sempre sobre gente, que eu tive orgulho de trabalhar com gente que eu nunca imaginei, né? Vindo de talvez uma escola não tão, como eu te falei, né, de Stanford, de Harvard, nem precisei disso, mas eu trabalhei ao lado de gente que veio do Vale do Silício, sabe, assim, que veio de empresas extraordinárias e teve trocas incríveis, então é sobre gente mesmo, né, então eu percebo que essa jornada que eu fiz, eu admirei muito os homens. Eu fui treinada por esses homens. Não apareceram mulheres da minha vida para serem minhas líderes. E aí eu perdi a minha feminilidade. Eu sempre gostei de ser mulher. Mas ao longo do tempo, eu não dei atenção. Ninguém me ensinou. E olha que eu esqueci de te falar, mas eu estudei filosofia. 4 anos de filosofia. Minha nossa, então... E aí, economista, mesmo. Filósofa, nutrição, marketing, né, tecnologia, enfim. E aí, nesse momento... Eu acabei entrando numa mentoria, eu falo que eu invisto muito, sabe? Nos últimos anos, eu investi assim, eu posso falar a cifra aqui, né? Mas eu investi perto de R$1 milhão. Minha nossa. Só em conhecimento. Mas sabe assim, você muito conhecimento, pagando, nível, né? E eu coloco isso novos negócios também, né? Porque às vezes você não fala que não deu certo, você aprendeu. Isso, para quem não sabe, quando você investe num negócio que não fez bom, como você, né, teve um final que talvez a história não tenha dado como você quis, é um investimento. Você tem que colocar lá, quem sabe fazer, né? Os meus colegas aqui economistas sabem disso. Você tem que colocar do lado do ativo. Não pode ser uma dor, um passivo. Entendi. Você tem que colocar. É aqui, eu coloco aqui. Não quero nem saber como é a contabilidade. É desse lado que eu coloco. Então, foi investimento. Claro. E aí, o que acontece? Eu achava as mulheres muito mimizentas, sabe? Eu achava assim, como eu fui muito durona comigo, eu achava elas mimizentas. O que você tá reclamando? Eu também tenho essa reclamar, coisa. Que dor, que não sei o quê. É muito engraçado, porque quando você falou assim, meu pai me treinou, eu falei, cara, essa é igual... Olha, eu acho que na vida não encontrei nenhuma mulher que tenha falado isso pra mim. Meu pai me treinou, e meu pai me treinou. Meu pai me treinou pra ser assim. E meu pai, eu descobri... Meu pai não era bom de negócios, ele não tinha essa capacidade. Mas em todo o resto, ele tinha um olhar assim, sabe? E ele falava assim, não, tô te falando porque eu não quero que você fique... Ele falava assim, eu não quero que você fique na mão de homem nenhum. Ele falava assim. O negócio dele era esse, que eu não podia ficar na mão de homem nenhum. Eu tinha que... Você entendeu? Então, ele treinava pra... Não, é assim que faz. Assim, e ele tinha esse comportamento. Eu achava engraçado isso. Então, e era um assim, homem simples, ele mal escrevia. Mas é porque ele é de uma geração que ele provavelmente tinha autoridade, respeito. Independente dele ser o que ele era, ele trazia uma identidade. E tinha essa coisa de ver que sempre a mulher tinha que se submeter, né? E ele queria ter um filho homem. E aí ele não teve, então ele falava assim, então eu acho que ele... então ele me treinou, assim, ele era o filho que ele não teve. Deu match isso aí que você falou, deu match comigo, porque meu pai também queria muito que o primogênito dele fosse do ser masculino, né? E veio... meu pai teve 2 meninas. Então, e eu meu pai também. Então, ele falava... E aí minha segunda irmã, menina. Depois meu pai se separou, teve uma outra família, a terceira, outra menina. Uai. Aí ele falou assim, filha, ainda
ainda bem que eu treinei você. Então, mas aí aconteceu. Na sua vida deve ter acontecido exatamente isso. Porque meu pai não veio o menino, ele olhou pra mim, ele falou uma vez isso, eu lembro, eu tinha 7 anos, ele falou, cara, a mulher dá muito trabalho. E o meu sonho era ter um filho masculino. E eu peguei aquilo. E aí eu comecei a querer agradar meu pai só por conta disso. Eu falei, e depois eu fui lá na frente me desbloquear disso, porque eu sempre gostei de ser mulher, né? Não, sempre fui hétero. Mas eu não admirava as mulheres. E aí eu sempre me envolvi muito com os homens. E eu achava eles não eram fofoqueiros, eles não eram mimizentos. Que eu gostava tinha um também. comportamento de fortaleza, levava a vida mais a sério. Eu trabalhei em equipe de muito homem. Eu acabei caindo numa rádio onde eu era a única mulher. Isso era uma equipe de 8 homens. Fomos atraídas, tá vendo? Eu atraio as mulheres. Se a gente foi pelo comportamento que a gente já tinha, né? De já ser mais assim. Mas acabei... E a vida toda, né? Trabalhando nessa área com muitos homens. Aqui, ó, até aqui, você pode ver como é que é. Mas é isso, eu também, lá na empresa Mas assim. eu tive uma coisa que foi diferente, que eu fiz teatro. E aí, no teatro, eu percebi que eu tinha essa coisa muito masculina, no sentido de tratar as coisas, né? Não masculina eu nunca fui, sempre fui menina. E aí, eu fui fazer terapia. E aí, na terapia eu trabalhei essa coisa da feminilidade. Não perder a feminilidade, mas trazer essas coisas do universo masculino que eram importantes pro meu trabalho, né? E aí eu consegui equacionar isso de uma forma melhor, assim, né? Entendendo aquilo que você tá falando. Não, mas é isso aqui mesmo. Aconteceu semelhante comigo, porque eu fiquei muito nesse universo. Eu acho que algumas coisas aconteceram porque eu tive esse comportamento mais masculino. Mas daí eu comecei a me envolver, caiu na minha frente, né, uma mulher, né, e que trouxe um conceito. Olha que na filosofia eu estudei todos os arquétipos femininos, né, então entendi como é que funcionava tal. Nossa, você foi longe. Estudei muita mulher da Bíblia, mas eu não me sentia uma mulher feminina. Eu nunca gostei, eu gosto de roupas mais pragmáticas, mais criativas, mais minimalistas, mais assim, né, eu gosto de tecido. Eu nunca me vi naquela roupagem feminina. Eu nem gostava de receber flores. Eu falava assim, eu acho que é um desperdício tirar flor do jardim para dar para mim, né? Eu queria ganhar carro, queria ganhar objetos, né? Viagens e tal. E aí, eu me deparei com esse universo da feminilidade e eu ressignifiquei essa força. Foi muito legal, porque você falou, onde você descobriu? Daí eu furei uma bolha, uma outra bolha. Que legal. Né? Eu falei assim, cara, a força da mulher, ela não tá no posicionamento dela como masculino, mas ela já nasce, é dado. Né? Ela tá na sua essência. E aí eu ressignifiquei tudo o que era a mulher, né? Daí a nutrição trouxe isso pra mim também, porque eu falei, é a que nutre, é a que educa, é a que acolhe, é a que traz conforto. Eu trouxe todas as virtudes pra minha vida. E aí eu quis aprender. E aí eu sentei de novo como uma menina, me desenvolvi, conheci mulheres assim incríveis. Que legal. E aí eu trouxe pro universo delas, porque elas olhavam pra mim, nem conseguia falar comigo. Né? Assim, eu dava aquela... Eu não sabia, eu não entendia a linguagem dela, sabe? Então eu entrava nos lugares, eu queria falar forte, falar de negócio, falar de dinheiro, comprar, né? Eu falava, ai gente, vamos entrar, vamos viajar. Eu viajava para Paris com algumas amigas, a gente entrava nas lojas, achava o máximo comprar aquelas bolsas, né, famosas, não sei o quê. Essas não, elas queriam acolher a outra, sabe? E eu via força nelas. Sabe? E quando eu fui para uma imersão dessa, eu senti o acolhimento delas. Que legal. Não, foi mágico, Lúcia, assim. Eu falei, cara, isso existe. Elas não são inimigas, né? Elas não estão buscando isso. Aí eu falei, que legal, eu tô num ambiente novo. Aí fui aprender como fazer isso. Aí o mundo se abriu. E aí eu vi que eu tinha algo que eu podia ensinar para elas, né? Que era... como ser interessantes, porque muitas carregam uma dor, elas são femininas, mas carregam interessante. Daí eu comecei a trabalhar, recebi mentoria, montei meus métodos, comecei a influenciar dentro da internet e criei um método que tivesse sentido comigo, né, que fizesse parte da minha jornada, que ajudasse as mulheres que eram mais sensíveis a serem menos melancólicas, sabe? Mas que não para poder ter mais uma jornada. Resultado também, e aí, né? Eu vi que, eu sempre ouvia falar, né, ela falava, nossa, Sandra, mas eu quero ser como você. Eu falei, mas você quer o quê de mim? Eu falava, né, teve um momento que eu falei, mas o que você quer de mim? Né, porque dinheiro vocês têm, né?
família vocês têm? Não, mas eu vazio, me sinto inútil. Aí eu comecei a desenvolver. E aí eu criei um método onde eu fui estudar, escrevi 2 capítulos de livro onde eu destaquei isso e comecei a me entender como mulher, e eu desenvolvi um método chamado Mulher Interessante, Próspera e Energética. Que a gente vai ter que conversar lá no canal do YouTube sobre esse método, porque o nosso horário tá encerrando aqui na TV, gente. 1 hora de podcast, tem podcast que dá 3 horas, né? Passa muito rápido, Qual que é o seu Instagram, Sandra? Sandra Souto Oficial. E a gente vai continuar essa conversa lá no canal do YouTube. Você vai se conectar com a Sandra aqui pelo Instagram dela, se quiser continuar essa conversa também. A gente tá indo pra lá, eu já tô com estourada de tempo. Mas olha, um super beijo. Sandra, foi um prazer, foi uma delícia. Foi uma delícia essa conversa, mas a gente continua ali no canal do YouTube mais um pouquinho, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Amém, que olha, só faça disso aqui, é só o começo. Que delícia conhecer você. Bora lá pro canal do YouTube? Gente, e você que chegou aqui no canal do YouTube sabe que nós estávamos falando sobre o método que a Sandra criou, né? Ficou aquela curiosidade, mas infelizmente a gente teve que encerrar lá na TV. Mas a gente continua aqui no canal do YouTube para finalizar a conversa aqui e para ela falar. Sempre acontece, viu, Sandra? Pode ficar tranquila, que às vezes não dá certo da gente terminar toda a conversa, porque mulher nunca consegue terminar a conversa em 1 hora. Difícil, não dá, né? Você no sabe passado disso. eu fazia, hoje é mais difícil, né? Quando eu era mais, vibrava mais a meio masculino, eu conseguia ser mais straight off the point. A gente conversa, às vezes não dá tempo e a gente continua aqui. Sandra, você estava falando do seu método. Que método é esse que você criou, então? O método, né? A Mulher Interessante, Próspera e Feminina, ela trabalha sobre 3 pilares. Tá. Né? O pilar de como você ser interessante, onde eu uno toda a minha experiência, né? E eu falo da mulher que tem o 4º poder, que é o sex appeal, né? Que é a mulher erótica. Então, eu trago o erotismo não como aquela questão sexual, mas como que a gente tem 3 poderes, né? O econômico, o intelectual e o de relacionamento. O 4º poder que hoje em dia está em voga, que é o que você tem, é o que eu tenho, que faz com que a gente se conecte e gere uma network, é o poder erótico, que é o meu comportamento, é como eu me relaciono. Então, eu tenho atributos, né, onde eu ensino como você usar esse poder no teu trabalho, com o teu marido, com o teu filho. O outro é a prosperidade. Todo mundo quer prosperar. Claro. Né? E não é a prosperidade do dinheiro. Porque se você não prosperar na sua casa, na sua família, na sua criação de filhos, na sua vizinhança, na sua família, você não vai atrair o dinheiro. Não vai atrair. Eu falo isso e eu tenho repertório para isso, né? Por quê? Porque se você focar no dinheiro, você não vai ter. Você precisa se construir e aí eu trabalho na entidade. E o energética, que vem da saúde. É aquilo que eu te falei, o teu maior patrimônio é aquilo que você nasceu com isso. Você tem células, você tem um corpo, você tem órgãos e você precisa nutrir tudo isso. E sem energia, você não faz nada. Porque eu preciso passar energia. Você me passou um monte de energia, você é uma mulher energética. Se eu não correspondo a isso, você já tá murchinha. É verdade. Né? Então eu ensino essa mulher... né? Vira uma vampirinha. Exatamente, vira uma sanguessuga. Muito bem. E aí eu conduzo essa mulher, né, para ela entender como ela ser interessante através desses atributos. E aí eu ensino moda, né? Etiqueta que eu aprendi. Que é a cereja do bolo, né? Que é a cereja do bolo. É o entretenimento. Mas eu trabalho a identidade dela, tem que trabalhar a identidade, trabalho a questão dela entender quais são as habilidades, quais são as competências que ela tem e como é que ela coloca isso no mundo. E aí ela descobre o propósito dela e se torna uma mulher interessante. Puxa vida, e é uma descoberta incrível e precisa acontecer isso, né? Precisa ter mentoras que passaram por toda essa experiência que você passou e que chegue agora, esteja preparada para poder treinar outras pessoas e preparar, né? Que bom, né? Eu acho que a gente vive uma era muito boa, essa era dos mentores. É claro que tem aqueles mentores que fazem de conta que tem uma experiência. Mas você fala, sabe bem. Mas tem gente que realmente tem, você sabe quando tem, né? Se não tem, se não carrega resultado. Se é só mídia, é só marketing, né? E outra assim... Você identifica. Pelo menos pra mim, não adianta ser só mídia, marketing, uma roupinha bonita. É assim, eu escuto e sei pela sua conversa. Eu sei pelo que você resultado, está apta, né? Você vai ver, você vai ver. Depois vem o resultado. Você fala, não, mas teve resultado com essa. Mas a sua conversa já me traz, né? Olha esse bate-papo aqui, ó. Quem tem dúvida de que você é uma mulher que pode ensinar outras mulheres a ter todos esses atributos aí? Ninguém. Então, né? Isso aí é um atributo que já chega nessa fase, que é o que eu te falo, que eu falo assim, o meu desejo maior hoje é
compartilhar tudo isso, né? Eu tenho muita coisa para aprender, hoje eu venho aqui, eu falo, o que eu aprendi com a Lucy? Sim. O que tem? Mas eu tenho muita vontade, assim, de transbordar. Essa é a fase que a gente tá. Gostoso, sabe? Transbordar, né? doar, ensinar a nova geração. Isso entra na minha conduta de investimento, né? Tipo, eu vou investir sim dinheiro no seu negócio, mas o maior não é esse. É você aprender e até melhor do que eu. Eu falo para os meus filhos que se eles não forem melhores do que eu errei muito. Sabe, assim, eu errei muito, você tem que ser eu falo, você é a nova geração, você tem que evoluir, né? Boa, então eu tenho me conselho. divertido nisso, eu tenho aprendido a amar as mulheres, sabe, eu não amava elas. Ô, Sandra, e falando de tempo, você falou aqui que que o maior ativo é o tempo, né? Como é que você coordena tudo isso? Eu queria entender como é que você... Boa pergunta. Você né? sabe que eu falo sobre gestão do tempo, né? Eu sou palestrante também, né? Então eu acabo palestrando em várias cidades, inclusive palestrei lá na sua cidade, eu ia falar agora pro teu marido, em Mato Grosso eu conheci São Lucas do Rio Verde, né? Foi a primeira vez que eu pisei em Mato Grosso. Nossa, e eu fui fazer uma palestra incrível. Não? Tem um mundo agrícola lá, conheci umas mulheres maravilhosas do universo do agrobusiness, que eu não conhecia. Aliás, você pode trazer, eu tenho umas mulheres para te indicar, para você entrevistar mulheres incríveis. Aprendi, você vê, né? Eu fui conhecer mulher em todo que é lugar. E como é que eu faço a gestão? Não do tempo, mas no tempo, vivendo o aqui e agora. Então, eu me preparei para vir falar com você, não me interessa o que está acontecendo, eu estou aqui e agora. Mas eu tenho prioridades. Então, hoje eu delimito em que lugar eu estarei, porque ambiente, para mim, eu também palestro falando sobre ambiente, o poder do ambiente. Então, se você não está no ambiente errado, você está desperdiçando seu tempo. Se você está com pessoas erradas, você está desperdiçando seu tempo. Né? Se você está fazendo alguma coisa que não seja colocando um tijolo um em cima do outro para o propósito que você quer, você está perdendo seu tempo. Então, hoje, dificilmente, eu vou falar aqui, mas você não leve a mal, mas assim, você é uma privilegiada, porque para eu estar aqui no teu podcast é porque eu entendi que é bom pra nós duas. Olha, sabe? Que legal. Porque se não fosse bom pra mim, não tô aqui querendo aparecer nem nada, não é essa. Não, mas eu entendi, sobre isso. Fui atraída, olhei, né, e falei assim, cara, é muito legal, Lucy, eu já vi, né, a tua energia, e eu falei, é isso. Então hoje eu não desperdiço meu tempo. Eu tô muito cuidado com o ambiente, que é aquele mapa, né? No meu mapa faltam algumas peças para eu sair dessa terra com a contribuição que Deus falou para eu fazer. Sim. Mas eu não desperdiço meu tempo, sou focada, né? Que legal. E busco fazer aquilo Casada, tem 2 filhos, uma empresa... Pai, e assim, eu ganho velocidade, né? Eu falo assim, se você vê eu chegando na minha casa, né, 8 horas da noite, e eu vou preparar o jantar, assim, de uma forma rápida, eu sou prática. Sim. Então, eu não tenho muita, sabe, eu tenho uma dificuldade de olhar para pessoas que não têm praticidade. Né? Então, é aquela coisa assim, praticidade, né? Você tem que ter praticidade. O que é praticidade? Fazer várias vezes a mesma coisa para sair perfeito. Senão você faz, vou inventar de fazer um jantar na segunda-feira, chega 8 horas, que eu nunca tenha feito. Então, eu vou demorar tempo. Vamos no básico. Vamos ser prático. Vamos ser prático. Eu também sou assim. Tenho que passar no mercado, tenho que fazer compra. Cara, eu vou no mesmo mercado, a caminho de casa, e não vou inventar roda. Eu entro no mercado e saio. Você também já entra e sai, porque eu já sei até as gôndolas onde tem o que quer. Sei. Eu sei em 3 lugares que eu vou e pego as coisas e põe na sacola e vem. A dica de ouro que eu dou é o seguinte, hoje eu dou essa dica, tá? Quem tá nos ouvindo aqui, cara, aprende a mexer com inteligência artificial. Sim. Não é a pirar e tudo é inteligência. Tudo não é IA, tudo. Mas eu tenho as minhas genes, né? Sabe? Eu tenho minhas assistentes, sabe? Que me ajuda. Você cria as assistentes no... Olha, e assim, é uma aula à parte, porque eu mexo bem com inteligência artificial. Boa. E não é difícil. Você só precisa saber... Eu mexo bastante também com inteligência, como perguntar. Mas eu tenho automatismo. As experts eu achava que tem que saber mexer bem. Cara, eu faço uma reunião, terminou a reunião, transcrevo ela, coloco dentro de um drive, coloco no notebook LM, ele já me dá tudo, ou eu peço para marcar calendário, a minha IA que eu criei para fazer reunião com a minha equipe, sabe o nome de todo mundo, tem o e-mail de todo mundo, já marca direto na agenda. Precisa aprender a fazer essa criação. Não é difícil, desmistifique, não é difícil. Ele só vai precisar que você aprenda, investindo 2 horas, 3 horas, você aprende a fazer tudo. Não, que show! Olha aí, gente! E outra coisa, leiam, né? Conhecimento. Eu não leio mais livro inteiro. Eu tenho uma biblioteca em casa, mas eu aprendi uma prática minha, tem gente que não gosta, mas eu escuto o tempo todo livro, não deixo de ler. Vim até aqui, eu estava lendo um livro. Eu também faço isso, porque sentar para ler
E eu Não dá sempre mais. fui assim, Já fiz muito, leitora mas compulsiva. assim... Eu tô com uma pilha de livro lá, porque eu vou ganhando, o pessoal vem no podcast, traz um livro, eu vou num evento, dá um livro. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse monte de livro? Então, assim, hoje eu também faço isso, o Luiz sabe. Às vezes eu vou lavar a louça. Eu tô em casa. Eu falo, eu me aborreço lavando louça, sabe? É uma coisa que me aborrece. Aí eu falo, eu ponho um áudio, sabe? Põe um audiolivro, um livro que eu tô ouvindo, que é gostoso. E no instantinho eu lavo a louça. E nem percebi. Mas você já testou a lava-louça, né? Porque já testou a lava-louça? Não, a minha lava-louça estragou, por isso que eu tô... Então, a lava-louça... Nunca mais eu lavei nada na minha vida. A minha lava-louça estragou e aí até arrumar, eu tenho que lavar a louça. Aí eu ponho o fone. Até nisso é praia. O pessoal fala, como? Demora 2 horas. Eu falei, não quero saber. Demora 5 minutos pra colocar lá dentro. Não tem problema. Eu adoro também, eu adoro. É que a minha estragou agora, então aí eu lembrei que essa semana eu falei, eu vou lavar a louça. Falei, não, deixa eu pôr um fonezinho, porque eu vou me irritar lavando louça. Aí eu não me irrito. Não, e daí você escuta, né? Eu falo assim, no como trânsito, é que você faz a gestão no tempo? Trânsito de São Paulo. Cara... Eu de boa no trânsito. Faz reunião, lê um livro, né, escuta uma música, faz terapia, até terapia dá pra fazer. Então, assim, não é ser a louca de fazer tudo ao mesmo tempo, mas você precisa gerir seu tempo. Sabe assim, você perder 3 horas de viagem e não saber fazer nada. Até hoje no avião, eu viajo muito pra Minas Gerais, pro Espírito Santo, enfim. Agora você consegue comprar plano de internet, né? Cara, se eu não conseguir comprar, eu baixo no YouTube, você consegue baixar, ver aquele canal que você queria ver, aquele podcast que você queria ver. Não fica lá à toa, né? E ainda quem tem filho pequeno, né? O meu tá com 12 anos ainda, tem uma demandazinha. Então, eu tenho que aproveitar esses horários que eu tô, né? Mas é isso, gestão do tempo é um segredo. Você ter velocidade... Eu acho que eu vou ter que marcar um podcast, parte 2, pra gente falar do restante, que nem deu tempo. Olha o tanto de pergunta que eu nem fiz, ó. Aí. Vou adorar. Claro, muitas você falou, mas muitas eu ainda nem fiz, porque não deu tempo, né, gente? Vocês viram que ela tem bastante conteúdo, que delícia. Não, mas foi bom porque você permitiu, né? Eu falo que você só vê em mim o que tem dentro de você. Então... E eu faço uma sequência de perguntas, porque às vezes a pessoa tem muita dificuldade de falar. Então, perguntando, as pessoas trazem melhor. Mas quando eu chego aqui, que a pessoa tem um repertório e eu sei que vai fluir, aí eu vou só, peraí, só vou fazer essa pergunta, vou fazer essa daqui ela já falou mais ou menos, né? Eu vou ajeitando aqui e a pessoa fala que flui, né? Legal, e é um podcast diferente. Foi ótimo, adorei, Show. Tá? Adorei te conhecer, espero, né? Eu tô disponível a hora que você quiser falar, mas conte comigo, vou te dar umas dicas de pessoas interessantíssimas que você pode entrevistar. Vai ser maravilhoso dividir com você, muito obrigada, viu? Obrigada, foi um prazer, viu? Terminamos? Um super beijo, não se esqueça de acompanhar nossas redes sociais e acompanhar esses entrevistados maravilhosos, essas entrevistas maravilhosas que a gente faz por aqui, né, com tanto aprendizado, né, e aí tá o meu propósito, que é levar para as pessoas conhecimento, informação, troca de experiências, para que as outras pessoas que ainda não têm, ou que não, né, que tá sozinho, deslocado, desconectado, se conectem com as pessoas e faça valer, tá bom? Super beijo e até o nosso próximo encontro. Até a próxima.